BC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta sexta-feira, 3 de dezembro. A sexta-feira começa com um alívio. A PEC dos precatórios, que vem se arrastando há vários meses, finalmente foi aprovada no Senado. Se havia uma preocupação com o número de votos para passar a matéria, o governo saiu vitorioso. Foram mais de 60 votos a favor da PEC, quando precisava de 49. A PEC abre espaço de 106 bilhões de reais para novas despesas no orçamento de 2022, principalmente o novo programa do governo, o Auxílio Brasil. Outras mudanças no Senado foram o carimbo para a destinação de recursos para o Auxílio Brasil e as despesas de saúde, previdência e assistência social. A medida evitaria o que os senadores chamam de farra eleitoral. Por causa das mudanças, a PEC agora vai passar por uma nova votação na Câmara. O presidente Arthur Lira já pensa em propor uma promulgação parcial da PEC para dar celeridade. O ministro Paulo Guedes disse que gostava mais da versão inicial da PEC, mas que do jeito que foi aprovada, acabou se tornando um mal menor. A aprovação da PEC dos precatórios acabou animando ainda mais os investidores. A Bolsa Brasileira, que já estava num movimento de alta, seguindo os mercados internacionais, ganhou ainda mais força e fechou o pregão com alta de mais de 3%, o que não acontecia há muito tempo. Vamos então aos números. A gente começa então pelo Ibovespa, que fechou com alta de 3,66% aos 104.466 pontos. Entre as maiores altas, ficamos com Braskem com 9,51%, Companhia Siderúrgica Nacional com 9,17%, JHSF com 8,42% e Petri 3 ficou com 8,29%. Entre as baixas, a gente tem aqui as Americanas SA com 3%, Lojas Americanas com 2,54%, Pets com 2% e Magazine Luiza com menos 1,74%. E na agenda de hoje tem o Payroll. O dado sai logo mais às 10h30 da manhã e vai dar mostras de como anda o crescimento da economia americana. Por lá também vão sair os dados do PMI. Já aqui no Brasil, agora há pouco saíram os dados da produção industrial. O mercado projetava um crescimento de 0,7% depois de ter apresentado queda de 0,4% em setembro. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é um grande dia, né? Hoje é o grande dia. Muito bom dia a todos. Falando aqui um pouquinho sobre as bolsas nesse momento, as bolsas internacionais, a gente tem um viés nesse momento de leve queda, tá? Mas sem grandes oscilações. Mercado em compasso de espera aí dos dados do payroll, dos dados de atividade de emprego nos Estados Unidos, né? Que deve mostrar ainda que a recuperação econômica lá continua, né, numa boa aceleração, mas né, com potencial de crescer, né, ou seja, o Banco Central continua medindo, né, continua sinalizando que deve aumentar os juros, né, mas de uma forma bastante lenta ao longo do ano de 2022, né, isso deve acontecer ali em meados de 2022, mas é muito importante acompanhar esse indicador. O mercado continua em compasso de espera, talvez uma tendência de leve queda nesse começo de sexta-feira, tá? Mas, por outro lado, a gente tinha
as commodities recuperando, destaque para o petróleo, né? Ontem a gente viu particularmente ações da Petrobras recentemente, com bom desempenho, e outras ações de commodities também, e hoje deve ser mais um dia positivo para o setor, pode até sustentar o Ibovespa, que ontem foi bastante forte, né? Subiu de uma forma mais intensa, uma intensidade maior do que outros índices, principalmente os índices americanos. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos ter um mês de dezembro positivo, ter mais um dia positivo por aqui, né? Seguir com um segundo dia consecutivo de fortes altas e recuperar parte das quedas recentes, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. A gente sempre reforça que a gente vê sim oportunidades para quem está olhando para o Ibovespa no longo prazo, tá? E a gente reforça a nossa visão otimista para o mês de dezembro, mesmo com os dados, né, que a gente viu ontem um pouco mais fracos, né, do PIB da atividade econômica, mas sinais aí positivos, talvez para a inflação, né, e outros indicadores podem trazer e menores preocupações em relação a alguns assuntos políticos, né, menores incertezas podem trazer um fôlego adicional para o Ibovespa, tá bom? Lembrando todos que ontem as ações da Petrobras ficaram ex-dividendos e em breve vocês vão receber esses dividendos aí na conta de vocês, caso vocês tenham, né, tinham um ativo até o dia 1º de dezembro. Tá certo? Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Agora vamos aos destaques internacionais. A empresa de compartilhamento de carros Didi Global anunciou que vai fechar o capital na Bolsa de Nova York e listar suas ações em Hong Kong. O movimento vem menos de 6 meses depois da empresa fazer IPO nos Estados Unidos. Segundo a Didi, a decisão veio após uma análise cuidadosa. A empresa vem sofrendo pressões das autoridades chinesas por conta de dados dos usuários. O tema é sensível para a China. Os reguladores também já impediram que a empresa admitisse novos usuários e ordenou que alguns aplicativos fossem desativados. Vamos ver como é que fecharam então as bolsas na Ásia hoje. A bolsa de Xangai encerrou o pregão com alta, 0,94%. O índice Nikkei, que a Renata gosta bastante, teve elevação de 1%. E o Hang Seng perdeu 0,09%. Na Europa, o dia também é de indicadores. O PMI de serviços da Alemanha subiu para 52,7 pontos na leitura final de novembro. No Reino Unido, o indicador caiu para 58,5, ficando um pouco abaixo das expectativas. E na zona do euro, o PMI de serviços subiu também. O número veio em 55,9. O PMI composto acelerou para 55,4. E a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a dizer que considera ser improvável um aumento nas taxas de juros em 2022. Ela repetiu a previsão de que a inflação voltará à meta de 2% no ano que vem, com a queda significativa dos preços de energia e com a solução gradual para gargalos na cadeia produtiva. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa agora. A gente começa com o DAX na Alemanha, que agora opera em alta de 0,15%. O CAC na França, 0,07% também de alta. FTSE no Reino Unido também com alta de 0,39%, agora 0,40%. E o índice Eurostoxx cai agora 0,07%. E nos Estados Unidos, a expectativa fica por conta mesmo dos dados do payroll. O indicador pode ditar o ritmo mais acelerado do tapering na reunião do FONC no dia 15 de dezembro. E isso caso venha exceder o consenso de mercado. Vamos ver como é que estão os futuros por lá, então, neste momento. A gente começa com Dow Jones. Dow Jones que está agora com queda de 0,06%. O S&P 500 com também 0,06% e Nasdaq também queda de 0,06%. Agora, o aniversariante do dia, Marco Saravalli, traz o gráfico do dia com uma análise sobre os múltiplos das empresas de tecnologia. Conta pra gente, Marco. Fala, pessoal, falando aqui do nosso gráfico do dia, a gente tem uma resposta, né, para uma pergunta que a gente sempre recebe quase diariamente, que é uma preocupação em relação aos múltiplos, né, das companhias de softwares, companhias de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos. A gente consegue ver que elas estão negociadas a múltiplos muito altos, né? Entre 18 e 19 vezes, que a gente chama de V-Sales, né? Ou seja, um múltiplo em relação às receitas, em relação às vendas das companhias. Um pico bem maior, bem mais alto do que
a bolha.com ali de 2001. É lógico que a gente não pode comparar a qualidade das empresas, né, o momento das empresas com 2001, né, as companhias são completamente diferentes, muitas delas geradoras de caixa, com um balanço, uma estrutura de capital bastante saudável, são momentos diferentes, qualidades diferentes, mas com certeza mostra uma preocupação em relação ao tamanho, né, ao preço, né, de que são negociados algumas companhias. Então fica esse alerta, tá? De novo, a gente não acredita que seja uma bolha, a gente não acredita que vai estourar, mas é natural também essa cautela para desinflar um pouco, talvez esse exagero em múltiplos muito altos como no setor de software, tá bom? Então tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu ao aniversariante do dia, Marcos Saravalli. Vamos agora aos destaques corporativos. O Banco Inter anunciou que não vai prosseguir com a listagem de ações na Nasdaq. A suspensão ocorre pelo menos por enquanto. A empresa comentou que esperava que os acionistas exigissem um direito de resgate de no máximo 2 bilhões de reais e que a ampla maioria optaria por trocar suas ações no Brasil por BDRs. Como o pedido de resgate foi superior aos 2 bilhões, o Inter suspendeu os planos. O Melius bateu o recorde de valor bruto de mercadoria no mês de novembro. Foram 923 milhões de reais, ou um aumento de 87% na comparação anual. A empresa destaca que ações como o Festival das Blacks ajudou aí bastante neste número. O Melius diz ainda que com 2 semanas do lançamento do cartão de crédito, a lista de espera chegou a 200 mil inscritos. A Suzano deve investir 13,6 bilhões de reais durante o ano de 2022. O CAPEX foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa e representa o dobro dos investimentos feitos ao longo deste ano. O aumento para o ano que vem acontece principalmente pelos maiores gastos com o Projeto Cerrado no Mato Grosso do Sul, que visa aumentar a produção da empresa. A Minerva concluiu a compra de 2 unidades frigoríficas australianas especializadas em ovinos. A previsão é que as operações comecem ao longo deste mês. Segundo a Minerva, as aquisições estão alinhadas com a estratégia de diversificação geográfica da companhia, diminuindo os riscos e fortalecendo as estratégias de consolidação de exportação de proteína animal. A Braskem anunciou que as ADRs passam a ser negociadas ex-dividendos na Bolsa Americana a partir do dia 10 de dezembro. O comunicado veio após a empresa comunicar o pagamento de 6 bilhões de reais em dividendos. O pagamento está previsto para o dia 20 de dezembro. E agora é hora de conversar com o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos lá, né? Mais uma sexta. Fechou a semana e ontem, apesar do desânimo no final ali do nosso Morning Call, né? Porque todos os dias eu faço aquela projeção. Puxa, onde eu consigo enxergar o mercado indo? Né? Principalmente, né, nos movimentos de alta. Ontem a gente teve aí um movimento de alta mais intenso. Deu para, de fato, sorrir no final do dia um pouquinho mais. Tá certo. Agora vamos começar então falando justamente dessa montanha-russa, né, que foi a Bolsa nessa semana, que começou em alta e depois caiu bastante. Ontem experimentou um ganho que não se via aí há muito tempo. Quais pontos você destaca para a alta de ontem, Guga? A aprovação da PEC foi decisiva? Ao meu ver, sim, Daniel, porque o que nós enxergávamos, né? Geralmente no movimento da parte da tarde dos mercados, a gente sofria bastante, né? Aquele movimento de venda mesmo do mercado, a realização de posições. E com a votação da PEC, a aprovação da PEC, isso fez com que esses participantes tirassem um pezinho do acelerador ali no final do dia e, de fato, né, a gente pôde ver, né, na verdade, essa movimentação positiva. Então, de fato, esse foi o movimento que acho que o mercado já vinha esperando que pudesse ter já nos últimos, sim, vamos lá, 2, 3 meses já, o mercado vinha esperando. Boa. E daqui para frente, Guga, você acha que a Bolsa pode experimentar um rally nesse mês de dezembro, com as pautas mais complicadas saindo da frente no cenário doméstico?
Eu duvido tu não ter pensado quando terminou daqui para frente, tudo vai ser diferente. Duvido não ter vindo o jingle na cabeça de todo mundo aí na hora que tu falou, comecei a rir. Porque, pô, na hora, seria ótimo se isso acontecesse aqui, né? Começar sexta-feira com bom humor é fundamental. Mas enfim, vamos olhar aqui o que dá para nós interpretarmos do comportamento do mercado. E tomara que essa música consiga soar aí nos ouvidos de todos nós. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, olhando primeiro para o Ibovespa, então deixa eu entrar aqui no Ibovespa à vista. Nós estamos aqui nessa região ainda estamos nessa região dos 102 mil pontos, né, Daniel? E é a região que o mercado ele fecha, né, querendo ou não, um ciclo de correção, tá? Pela geometria comportamental. Essa região aqui é uma região onde nós vemos o nível de preço fechar um ciclo de correção. Por quê? Porque aqui nós estamos na região de 50%, a primeira derivada 70,7%. Quando nós olhamos aqui para a questão de tempo, né, o tempo que foi gasto aqui nesta movimentação entre o dia 11 de janeiro e o dia 13 de março, e nós olhamos aqui para o tempo que foi gasto aqui no dia 7 de junho até o dia 2 de dezembro, nós percebemos, né, que tem total condições de o ciclo ter encerrado. Google, o que dá para esperar, né, de melhora? O que tu consegue enxergar de positividade? Né? Bom, o mercado não se afirmando acima desses 102 mil pontos é para vir buscar os 96.500, tá? Que aí seria o outro nível, na sequência de baixa. Mas deixa eu, né, tentar trazer um pouco de positividade, né, que eu acho que a minha missão é ser um positivo aqui, um cara positivo aqui junto com a turma. Nós tivemos sim um aumento de volatilidade, tá? Ontem até destravou mais volatilidade, se nós formos olhar o nível que nós estamos frente aos níveis dados. Se eu colocar aqui, nós tivemos isso só em março de 2021, né, esses patamares de volatilidade. Então é uma volatilidade bem expressiva, é uma volatilidade bem alta que está sendo medida. Tá? Tomara que o mercado consiga, né, mudar essa direção e a volatilidade, quem sabe, ir diminuindo. Tá? Mas o que eu consigo esperar, Daniel? Eu continuo ainda com este cenário aqui, ó. Tá? Eu continuo ainda com este cenário aqui desenhado. E neste cenário desenhado, tá, eu tenho aqui uma expectativa que possamos ver a bolsa voltar para o 111.400, tá? 111.400, podendo ir até o nível aqui de 113.500. Tá? Tu fala assim, pô, essa aqui é a tua aposta positiva? Sim, essa aqui é a minha aposta positiva. E o melhor dos mundos, tá, é retornar aqui para 122.500 pontos. Tá? Então esse aqui é o traçado que eu consigo enxergar de positividade, caso o mercado consiga entrar num rally de alta. Tá? A volta alta, uma vez que a volta alta, as oscilações elas continuam sendo altas, certo? As oscilações continuam sendo altas, vamos lembrar disso. Tá? Mas, vamos lá, né? Quem sabe temos aí o rally de final de ano, quem sabe a gente não consegue ver o mercado abandonar pelo menos essa faixa, essa região aqui dos 100 mil pontos. Tá? Essa aqui é a minha expectativa mais macro aqui do Ibovespa. Agora, olhando para o índice futuro e olhando para a movimentação do dia de hoje, tá, o que eu consigo enxergar aqui de possibilidades? Bom, o meu cenário negativo, lembrando que a vol continua alta, seria uma possibilidade aqui de retornar para essa região de 102.650 pontos. Tá? O que seria? Seria um ciclo que teria essa configuração. Tá? Se tu perceber, essa movimentação que nós tivemos aqui na parte da tarde, tá, do dia de ontem, ela foi em duas etapas. Tá? Então nós temos aqui um W desenvolvido, tá? Um W lateral desenvolvido, e aí o mercado corrigindo, eu vejo que tem espaço para vir até aqui 102.650, 101.900. Tá? Então voltaria a namorar essa região dos 102 mil pontos, que é para mim o grande divisor de águas. Tá? Esse aqui seria o meu cenário negativo, e nós não podemos esquecer que temos payroll, né? Agora às 9h30 nós temos payroll, é o indicador mais esperado, e dentro do cenário atual, né, vai ditar aí
se vier um nível de emprego muito alto, a gente vai ver o quê? A possibilidade do discurso do Powell ele, né, se intensificar na questão de tapering e na questão de elevação de juros. Então isso fica mais tangível, né, fica mais claro. E lá fora, quando nós olhamos para o comportamento do mercado, eu falei isso no pre-market de ontem, ele já me mostra uma aversão a risco por parte dos participantes. E tem muito espaço para corrigir. Tá? Então, atenção nisso, né? Não dá para ficar no oba-oba. E a gente não tem ainda um horizonte do até onde vai essa elevação de juros. Tá? Então, não tem assim, a gente não está próximo ainda do fim. Tá? Falar de na próxima reunião, daqui 2 reuniões, daqui 3 reuniões, nós não conseguimos ainda medir com clareza e ter certeza, né, de que a gente estaria no fim, de fato, desse ciclo de elevação de juros. Né? Existe uma expectativa que sim, mas a expectativa não é a realidade. Né? A expectativa é a expectativa. Tá? Mas uma continuidade no movimento de alta, o que eu considero seria poder acelerar, né? Principalmente superar essa região de 104.900 e ir buscar até os 106.500. Tá? O meu número continua lá, desde ontem de manhã, que é o número dos 106.500 pontos. Tá? Então esse aqui está o meu traçado para essa sexta-feira no índice futuro. Boa, Guga. Guga, a maior alta de ontem foi a Braskem aí, com a divulgação de dividendos e a listagem também no índice de sustentabilidade na B3. Será que a gente pode dar uma olhada nela também? Claro, vamos lá. Vamos olhar aqui, Braskem. Ia apertando o botão errado. Eu fico olhando para cima porque minha tela fica aqui num ambiente mais elevado aqui. Mas vamos lá, né? BRKM5. Ó, dentro do cenário, né, que eu tinha traçado anteriormente para a Braskem, ela acabou chegando no meu objetivo, que era a região de 56,50. Tá? 56,50 era meu número que eu tinha. A partir de agora, traço um novo cenário. E aí eu digo que, continuando essa movimentação de alta, o que eu consigo enxergar seria vir para um número de 66,50. O que me faz pensar nessa movimentação de Braskem, Daniel? Ela me faz pensar o seguinte: o mercado está precisando de um pouco mais de clareza, né? Um pouco mais de previsibilidade. E aí, quando vem um movimento, né, como esse, que traz, de certa forma, mais previsibilidade, né, por parte dos participantes, existe sim, né, um estímulo de ir às compras e de se fazer negócio. Tá? Então, a minha percepção aqui de Braskem, para este momento, tá, seria conseguir trabalhar até 66,50. Lembrando, tá, esse 56,50, para mim, era o meu número que eu tinha como o limite, né, para esse movimento de retorno aqui do mercado. Tá? Então, no curto prazo, a minha sensação, pelo menos, é de que estamos, de alguma maneira, né, espichados aqui neste patamar de preço. Tá? Mas, enfim, né, teria que entrar e fazer um estudo mais detalhado, principalmente nos movimentos intradiários. Uhum. O Guga, vamos dar uma olhada também em Banco Inter, né, que suspendeu aí a migração das ações lá para os Estados Unidos. Né, quando nós olhamos aí a percepção do mercado americano frente às nossas ações de tecnologia, eu acho que na América Latina como um todo, né, nós estamos percebendo assim, que está tão, como se fala no mercado, né, batendo mesmo, né, pesado, estão vendendo pesado mesmo. A gente olha para, vamos lá, Banco Inter. Depois eu ia comentar até mesmo da movimentação que nós tivemos nas ações da XP, né? Mas enfim, tivemos aqui uma desvalorização de 62%, 63% nos últimos 92 pregões. Tá? É uma desvalorização bem considerável, tá? Visto a dinâmica toda que nós tínhamos do preço
ao longo dos últimos meses, tá? Então tu percebe, né, como o mercado ele vem já fazendo essa movimentação de aversão a risco, né, ou seja, realizando mesmo posição das empresas de tecnologia, e principalmente de empresas de tecnologia de mercados não tão evoluídos, vamos assim dizer, né? Por exemplo, quando tu olha para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, elas não sofreram tanta correção que nem a gente está vendo nas empresas de tecnologia no Brasil, né? E até na América Latina, porque quando tu olha até mesmo para o Mercado Livre, tu olha aqui para a Meli, para o Mercado Livre, né? Também, olha a desvalorização que sofreu a companhia nesse último período, né? 44% em 61 pregões. Tá? Então tu vê que não é uma desvalorização só de... esse movimento de realização de posição em mercado tech, né, está acontecendo já, começou primeiro, né, nos países, vamos lá, emergentes. Né? Mas deixa eu voltar aqui para a BID. Eu estou enxergando aqui em BID. Tá? Para mim, o preço era para voltar aqui para essa região de 31,60. Aqui tem uma região que eu considero que tem um fechamento de um ciclo fechado. Tá? E eu gosto desse movimento que aconteceu entre os dias 29 de outubro e os 5 de novembro. Tá? Então eu tenho aqui uma esperança, uma expectativa, né, de que possa voltar aqui para 53,60, 60 reais. Para isso tem que ter um gatilho operacional, né, algo que te dê uma referência para comprar. E por enquanto aqui eu estou utilizando o high-low, e o meu high-low, né, ele está no nível de 37,70. Tá? Então, olha que interessante, nível de 37,70. Então, precisaríamos de uma melhora bem significativa aqui de Banco Inter para poder me dar um gatilho de compra, para aí sim trabalhar para ir buscar essa região aqui de 53,60. Tá? Então, preciso de assim, uma resposta muito positiva destes níveis de preço, pelo menos nessa fotografia de sexta-feira. Obviamente que se o Banco Inter não reagir, né, ele vai continuar ainda apontando para baixo, vai continuar ainda com um cenário de queda, né, sem ter dado um gatilho de compra, mas estrategicamente, né, a análise aqui que eu consigo ter do momento, do time de Banco Inter, de certa forma, está interessante, mas primeiro precisa do critério, né, bem claro, bem objetivo, para poder comprar, porque aí tu também tem uma referência de, se por acaso o mercado não entrar em tendência, tu também poder zerar a posição sem ficar sofrendo a desvalorização do papel por teimosia, porque acredita numa tese e fica cego com aquela tese e fica brincando como se fosse o dono da verdade. O mercado sempre vai ser soberano, muitas coisas a gente só vai aprender lá na frente, né? O mercado ele é mais sábio do que o indivíduo, né, na sua individualidade, e a única coisa que eu consigo fazer é traçar cenário, traçar as estratégias e executar, né, quando tem algum gatilho operacional, seja de compra, seja de zeragem de posição. Já que a gente falou de Braskem, que foi a maior alta ontem, né? Vamos falar também da maior baixa também de ontem, que foi Americanas, né? Teve aí queda de 3%. Americanas, a 63? Isso. Legal. Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Vamos lá, tá? Americanas, olha só que interessante, né? Dentro do contexto, meu pior cenário é, de fato, vir buscar aqui 23,30, tá? Esse seria o pior cenário, o fechamento de um grande ciclo maior, tá? Um grande ciclo maior que está traçado aqui na tela já. Então, o que eu tenho de retorno aqui depois, tá, que terminar esta movimentação, é para voltar aqui para R$ 50,40. Tá? Eu acho que o repique depois ele tende a ser muito grande. Nesse atual momento, tá, ela está exatamente no nível de uma estrutura que eu chamo de final de ciclo. Tá? Então, uma resposta, se por acaso o ativo conseguir ter uma resposta positiva entre hoje, segunda-feira, tá, tem que ficar de olho para um gatilho operacional dentro desse contexto, né, que está apontando para baixo. Por hora, o gatilho operacional seria fechar acima de 31,65, tá? Ou seja, precisa de uma resposta também positiva de curto prazo bem ampla, e eu acho que isso se justifica também. É legal de quando tu olha para o mercado,
e tu olha para os indicadores e eles já te mostram, né, um nível para poder tomar posição e tu consiga entender que, poxa, esse nível ele é mais elevado, ele é muito mais lá acima, porque a gente está ainda com uma volatilidade alta. Então tu pensa o seguinte, poxa, se a gente ainda está com uma volatilidade alta, para que eu possa tomar uma posição, eu preciso de uma mudança muito forte do preço do ativo. Né? E de fato, como já a gente vem caminhando aí de um período longo de correção, né, uma resposta também de alta tende a ser um movimento também bem legal, bem intenso. Né? Não estou medindo nada, não estou analisando nada para fazer novas máximas históricas, por exemplo. Tá? Por hora ainda está embaixo, por hora ainda tem espaço para ir para 23,30, né? Por hora ainda nada deu gatilho operacional para comprar, né? Mas eu vejo que no momento que der um gatilho operacional de compra, o upside ele tende a ser bem interessante. Boa, Guga. Algum recado final aí para essa sexta-feira, Guga? Ter paciência, né? Ter paciência, continuar com as mangas remangadas para, de certa forma, estar preparado para tomar posição, tomar risco, né? Ter cuidado com seus vieses. Provavelmente a gente, né, nesse momento, fica com dificuldade de enxergar positividade, mas quando tu volta um pouco no tempo, tu olha lá para maio do ano passado, junho do ano passado, também era difícil de enxergar positividade, mas nós estávamos lá na região de 60 mil pontos e vimos a bolsa dobrar de valor. Se tu for pegar o fundo, obviamente, mas um pouco de cima, mas também, enfim, a bolsa subir 80%, 90% daquele valor que estava de referência naquela época. Então o mercado ele oscila, o mercado vai ter volatilidade, né? Óbvio que o contexto agora é um pouco diferente. Lá tu não tinha muita... tu tinha injeção de liquidez. Hoje a gente está aí num movimento de retirar liquidez. Então, é um contexto diferente. E aí até as expectativas elas se tornam diferentes. Né? As projeções para os ativos elas precisam ser diferentes. Mas vai ter sempre janelas de oportunidades e a beleza do mercado é isso. Tem furadeira por aí hoje, Guga? Não. Tá todo mundo calminho. Mandei um recado cedo. Olha, tensão nesta sexta-feira. Valeu, Guga, um abraço. Para eles assim, a BMC agora vai estar na TV nacional, né? Você vai ver BMC na TV. Tu já viu? Eu tendo que te xingar e a sua família, né, assistindo isso ao vivo. Pois é, vai ficar chato, né? Pois é, vai ficar chato. Então, me dá uma trégua aí até as 9h35. Beleza, te dou uma trégua até as 9h35. Então tá tudo bem, ainda bem. Valeu, Guga, um abraço para você, bom fim de semana. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau. Até, gente, esse foi Gustavo Almeida, o Guga, na participação de todos os dias aqui do BMC Pre-Market. E dando o nosso bom dia aqui pro pessoal do chat, o MPK por aqui, Rodrigo Lopes, Rui das Neves falando que eu estou atrasado. A gente não está atrasado, está dentro do tempo, Rui. Até 10 horas da noite ainda é dia. Beto também está por aqui. Marco Araújo, bom dia. Fernandinho também. Hugo também está por aqui. Daniel Pagnin, bom dia a todos. Israel Pereira também. Matheus Wells falando, não é 10h30 o payroll. É 10h30. A gente falou antes? Eu não sei se a gente falou antes não, mas é 10h30 sim. 10h30 o payroll. Se a gente falou errado... corrigido aqui, então, 10h30, o resultado do payroll. Helder também tá por aqui, o Paulo Brazão, Marques Antônio, Davi Guglielmo, Paulo Brazão, Zé do Loz, é isso aí, o Edu, o Marcelo, o Elcio, o Wagner, o Emerson, Deni também por aqui, Roberto Locatelli, Ezequiel Santos, Sandro Figueiredo, que foi o primeiro aqui, Valdenberg Falcão, Wellington Wolff. Valeu, gente, bom dia para vocês, continue aí com a gente na programação da BMC News. Valeu, brigadão. Isso porque agora eu trago ela,
Paula Moraes para comandar agora a BMC News. Valeu! Oi, Paula, bom dia para você. Bom dia, Daniel Morales. Boa sexta. Sextamos, né? Sextamos. E hoje é dia de festa aqui na BMC News, aniversário de Marcos Saravalli, amanhã do professor Alexandre Cabral. Dia de comemoração aqui. Vamos sextar aí com... Será que eles vão trazer um bolo, pelo menos? Mão de vaca do jeito que são, não sei, duvido, mas... Eu acho que hoje no happy hour do BMC Market... Verdade. Deveria ter uma festinha, né? Também acho. Super com direito apoio. a chapéuzinho. Não, mas também aí já é de... Língua de sogra. Língua de sogra. Aqueles cajuzinhos, né? Os brigadeirinhos. Festa de criança era boa antigamente, né? Nossa, hoje em era dia... bom. Festa de criança, se for igual as do meu filho, assim, tipo, igual mãe, igual eu, que não quer que dá açúcar pra criança, a festa é um saco. Não. Então nem traz o Benício, coitado. Não, é bom mesmo, mas festa com brigadeiro mesmo, regada muito doce. Você já tá comendo doce? Eu como de vez em quando. Então tá bom. Então tem que ter equilíbrio, né? Só o equilíbrio, mas de vez em quando eu como, sim. Então tá liberado. Tá liberado. Vamos providenciar uma festa hoje. Bora lá. Se dá tempo. Bora lá. Beijos. Obrigada, Beijo, Morales. Tchau, tchau.